Olá, meu nome é Dil Grande, você está assistindo mais uma edição do programa De Cara com Dil. Hoje eu tenho um imenso prazer em receber aqui no nosso estúdio o presidente da Uniodonto, o Dr. José Carlos Cuginotti. Ele vai falar sobre um assunto que ele domina bastante e também bem atual, que é a saúde bucal. Olá, doutor, seja bem-vindo. Estou muito feliz aqui com a sua presença. Boa noite, Dil. É um prazer nosso estar aqui contribuindo não só com o programa, mas com uma informação que os seus telespectadores merecem e estão ansiosos por ouvir. Então, eu acho que esse programa que nós podemos estar falando sobre saúde bucal, falar sobre a evolução que a odontologia está sofrendo, aquilo que nós estamos conseguindo em termos de tecnologia hoje, que é algo que às vezes imperceptível para as pessoas, mas de uma facilidade imensa ao trabalho e ao bem-estar do ser humano. Isso nos deixa imensamente gratificados em estarmos aqui hoje, podendo ter essa oportunidade. Que bom! Quando se inicia a higiene bucal de um ser humano? Começa desde a infância? Desde o nascimento. Se recomenda que logo após nascer, a criança, ao ser estimulada à amamentação, logo após esse ato, a mãe deve ter o cuidado de pegar uma gaze esterilizada ou uma fralda esterilizada e fazer massagens na gengiva, ou seja, no rebordozinho da boca, que isso vem a embutir nesse ser humano jovem, nesse ser humano que está iniciando uma jornada, a higiene da cavidade oral, bem como o estímulo ao nascimento desses dentinhos que virão com o tempo. Doutor, já assim, nos primeiros dias, no primeiro mês de vida, só para a gente ter uma noção dessa importância dessa higiene bucal no bebê? A partir do momento que começa a amamentar, logo no primeiro momento, porque você pode passar, como eu disse, uma gaze ou uma fraldazinha esterilizada para ficar de fácil manuseio no rebordozinho, como também na mucosa, porque o leite ele acaba se impregnando também na mucosa bucal e isso acaba facilitando a proliferação de germes. Então, bactérias. Então, cada vez que você consegue promover a remoção delas, você está facilitando a higiene desse jovem ser que está aí. Aliás, as infecções bacteriológicas, né? É isso que fala? Bacterianas, né? Desculpa. É hoje uma das maiores causas aí até de complicações em todos os sentidos no corpo humano, né, doutor? Com certeza. Hoje nós vivemos numa era onde se tem muito maior conhecimento das bactérias, dos vírus, dos seres biológicos invisíveis, vamos dizer assim, e da influência que eles trazem no comportamento do ser humano, maleficamente ou beneficamente à saúde, né? Isso deixa muito claro, muito evidente para todos os pesquisadores, todos os biólogos, a importância disso na vida e na saúde do ser humano. O senhor acha que o mundo moderno, com tantos alimentos industrializados, um tempo corrido de todo mundo, contribuiu para que essa proliferação bacteriológica chegasse a esse ponto? Com certeza. São alguns fatores que a vida moderna nos levou a essa desenvoltura. Primeiro, realmente a necessidade de se alimentar de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, acabou hoje, né, nos dias de hoje, você não tem mais aquele horário definido para o almoço, aquele horário que você termina o seu almoço, vai fazer sua higiene bucal e tal. Você é obrigado a comer correndo durante o trabalho. Não, e muitas vezes num restaurante durante o dia, a gente não tem nem tempo para fazer isso. Exatamente, num restaurante, coisa que forçou, né, a vida moderna forçou o ser humano a isso. E, consequentemente, essa alimentação inadequada fez com que também a proliferação de germes e bactérias pudessem estar encontrando campo para esse crescimento. Então, se eu deixo um resíduo, mesmo que imperceptível ao público, mas se eu deixo um resíduo na minha cavidade oral, eu estou facilitando com que essas bactérias, esses germes, possam se proliferar. Encontre um lugar ideal ali, né? Encontre um lugar ideal.
Quais são os cuidados diários que nós devemos tomar para termos uma vida dentária saudável? Olhando esse mundo moderno hoje. Isso, olhando esse mundo moderno. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa necessariamente ter o controle e o cuidado com a higiene oral. Esse é fundamental. Porque bactéria, Sim. germe, seja como queiram chamar, é um ser vivo. E ser vivo se alimenta. E esse alimento é exatamente essas placas de alimento que acabam sendo deixadas, né, imperceptivelmente dentro da cavidade. Mas também, da mesma forma que o ser vivo se alimenta, o ser vivo também excreta. E o produto de excreção de uma bactéria é exatamente um produto ácido. É por isso que a gente consegue coalhar o leite. Por isso que você faz o iogurte, o Danone, você joga Sim. lactobacilos Sim. nele, ele se alimenta do leite, excreta ácido, o ácido coalha o leite. Não é? E ali a mesma coisa. E esse ataque ácido que pode acontecer com a falta do cuidado higiênico da cavidade oral, pode causar danos à cavidade oral e ao ser humano de uma maneira geral. Quais são esses danos na cavidade oral? Na cavidade oral nós podemos ter o crescimento de cáries, nós podemos ter o crescimento de doenças periodontal, doenças que são provocadas e facilitadas com esse ataque de ácido na inflamação e no sangramento da gengiva. O sangramento da gengiva provoca também, de uma certa forma, você vai causar dano mais baixo no seu sistema digestivo, porque você acaba indiretamente engolindo toda essa massa. E isso Sim. também vai acabar causando dano no sistema digestivo. Além do que, ele pode causar mau hálito, ele pode causar feridas na boca, tipo aftas, né, comumente conhecida. Sim. E isso vai causar gengivites, vai causar um transtorno imenso para o ser humano. Causa também, quando há esses danos bucais, a sensibilidade na defesa do organismo, ela também diminui? Com certeza. Porque a pessoa fica gripada, por exemplo, mais fácil. Você tem uma diminuição da sua resistência, até porque você tem um ataque maior dessas bactérias. Então, isso provoca a deficiência imunológica, não é verdade? E toda vez que você tem a deficiência imunológica, facilita o aparecimento de qualquer outra moléstia no corpo humano. Como profissional da área, qual é o maior descaso que o senhor correlata aqui no nosso programa com a saúde oral? Qual é o maior descaso humano, ou quais são? São vários os fatores, Sim. Mas se nós pudéssemos hoje elencar alguns, e agora eu vou dizer assim, na minha opinião, porque existem vários, mas na minha opinião eu acho que o maior descaso mesmo que o ser humano poderia praticar contra ele mesmo é o fumo. O fumo. O cigarro. O cigarro. Porque o cigarro, quando você faz o uso dele, além dele provocar um aquecimento, uma alteração da temperatura dentro da cavidade bucal, ele também vai causar as manchas, vai causar a diferenciação celular na cavidade oral. É imperceptível. As pessoas, às vezes, não têm a menor noção do que o cigarro acaba causando. Mas o cigarro hoje é um mal da sociedade, né? Difícil, que não é mais status, que não é mais status, que está sendo difícil de ser controlado. Banido, inclusive, socialmente, né? Hoje existem preconceitos de quem fuma em qualquer lugar. Com certeza, mas que realmente causa um dano muito grande, não só na cavidade bucal, como no todo o organismo, de um modo geral. Foi até muito importante o senhor falar sobre isso e abordar o tema cigarro na higiene bucal, oral, porque quando a gente fala sobre cigarro, a gente lembra só de pulmão, a gente nunca lembra de boca, Sim. de dentes, Sim. né? O câncer bucal, ele está linkado também ao fumante ou não?
Sim, existe hoje um percentual muito grande de doenças neoplásicas causadas pelo cigarro dentro da cavidade oral. O câncer, de uma maneira geral, é uma neoplasia, ou seja, é uma diferenciação celular que vem acontecendo ali dentro do organismo da pessoa de uma maneira silenciosa, imperceptível, indolora, né? E que com a evolução vai se transformar nesse transtorno hoje conhecido como câncer bucal. Sim. Portanto, o calor provocado pelo cigarro, o calor provocado pelas bebidas muito quentes, Sim. tá? Esse calor pode começar a estimular essa diferenciação celular. Sim. Hoje nós temos uma grande evidência, né, de que até o nosso ex-presidente Lula, né, que foi acometido de um câncer de orofaringe e era uma pessoa que realmente fazia uso de cigarro, charuto, é um testemunho vivo do malefício que essa prática pode fazer ao ser humano. Dr. Cuginotti, o assunto está tão interessante, de cunho tão instrutivo, que a gente vai chamar o segundo bloco e o Dr. Cuginotti continua aqui com a gente, falando sobre higiene oral e todos os seus malefícios e os benefícios que você tem quando faz a receita certinha em casa. Okay. Não saia daí, eu volto já. Para você que chegou aí na sua sala, está assistindo o programa de Cara com Dil, a gente passou o primeiro bloco inteiro falando sobre higiene bucal com o Dr. José Carlos Cuginotti, presidente da Uniodonto. O papo está tão interessante que ele continua aqui com a gente. Mas, Dr. Cuginotti, antes da gente continuar esse papo instrutivo, educativo na área da odontologia, a gente vai convidar o senhor mesmo para falar um pouco sobre a Uniodonto. Vamos lá? Vamos. Olá, você que nos assiste, saiba que nós teremos nesse ano de 2014 excelentes motivos para sorrir e a Uniodonto pode lhe ajudar a proporcionar esse motivo. Teremos carnaval, Copa do Mundo, eleições, aniversário de familiares e o próprio aniversário. E a Uniodonto está pronta para ajudá-lo a ter um sorriso saudável e belo. Conte com a Uniodonto, você empresário, planos corporativos que facilitam o bem-estar dos seus colaboradores. Dr. Cuginotti, é fato ou lenda que o estresse no trabalho causa bruxismo? É fato. Fato. É fato. Hoje nós temos conhecimento que o estresse não só pode levar a um bruxismo, como pode levar a imensos danos para o corpo do ser humano, né? Hoje nós temos aí, os dermatologistas hoje são campeões em dizer, nós temos queda de cabelo, nós temos o aparecimento de moléstias na nossa derme e epiderme, nós temos o bruxismo, porque é essa tensão do dia a dia que quando você chega e vai dormir e provoca esse relaxamento, vamos dizer assim, faz com que a musculatura comece a movimentar e a travar diante dessa tensão. E essa força provocada pela musculatura orofacial causa lesões na articulação temporomandibular, bem como na estrutura dentária dentro da cavidade oral. E isso é fato. É inconsciente isso? A gente faz isso dormindo. É inconsciente. É inconsciente. Porque de livre e espontânea vontade, você tem o domínio dessa situação. Então, quando eu estou acordado, eu estou consciente, senhor da situação, eu não evito travar os dentes, eu evito ranger os dentes, eu evito qualquer atitude nociva. Porém, involuntariamente, provocado por essa situação de estresse, a gente acaba por desenvolver esse ato nocivo à cavidade oral. Quais são os inícios de que você, infelizmente, está com bruxismo? Algumas situações acabam por mostrar para a gente esse caminho. Primeiro, se você começar a sentir leves dores na face, se você começar a ter um desconforto, cansaço muscular na boca ao mastigar, leves dores na musculatura da face, ligeiras dores de cabeça, principalmente na área temporal, né? E se você também começar a perceber, ao examinar os dentes, movimentação dos mesmos
ou desgaste no dente, ou Sim. até pequenas rupturas, entre aspas, pequenos lascamentos na estrutura dentária. Isso significa que alguma coisa de errado está acontecendo e deve despertar o interesse e procurar um profissional da área odontológica para que seja diagnosticado e provavelmente, se possível, sanado de uma vez esse problema. Recentemente eu vi numa matéria da época que o bruxismo estava acontecendo muito na adolescência devido ao bullying. O bullying é um estresse infantil, né? Ele causa um estresse infantil. Também é considerado um dano esse bruxismo por um bullying, por uma... Não necessariamente, o que eu quis dizer é o seguinte, a pessoa não necessariamente tem que ter um estresse de trabalho. Pode ser um estresse infantil, um bullying na escola, por exemplo. Com certeza. O bullying, né, é uma expressão moderna para dizer o quê? Um aborrecimento. Né? Antigamente o que nós tínhamos? Era aborrecimento, constrangimento. Você ia na escola, a criança ia na escola ou mesmo numa atividade social e ficava constrangida de algumas situações. Sim. Então hoje essa expressão modernizada do bullying, o que nada mais é que é isso, é eu constranger o ser humano. E à medida que eu faço esse constrangimento do ser humano, eu provoco, sem dúvida nenhuma, atitudes de estresse, não é? E esses estresse acabam, em algumas das vezes, também provocando esse dissabor no ser humano, que é o quê? A raiva. E essa raiva consegue trabalhar no metabolismo do organismo da gente, provocando alterações. O que não é aconselhável a ninguém, diga-se de passagem. Por que a palavra bruxismo? Quando a gente fala bruxismo, a gente lembra de bruxa. Não. É isso ou não? Perfeito, perfeito. A gente lembra de bruxa. Mas o fato do bruxismo não significa que é um ato que leve o ser humano a parecer a bruxa ou ser uma bruxa. O ato do bruxismo é o ato de ranger os dentes. E ao se ranger os dentes, se provoca ruído, barulho. E é esse barulho que convencionou-se a comparativamente levar ao termo bruxismo. Que é um termo mundial, conhecido mundial, dentro da odontologia. Todo mundo conhece. Quais são os danos causados pelo bruxismo? O bruxismo pode causar, além dessas lesões na articulação, as lesões na estrutura dentária. Como eu disse ainda há pouco, você pode ter uma fratura de um dente, você pode ter uma movimentação do dente, você pode ter até uma ruptura maior de um ligamento se essa força for provocada de uma maneira muito intensiva. Então, de uma certa forma, o ser humano não foi feito para ranger os dentes e muito menos para ruminar. É um ato que eu costumo sempre dizer, eu falo assim, hoje nós temos uma parcela da sociedade que tem o hábito, por exemplo, de mascar chiclete. Mascar chiclete nada mais significa do que você ficar ruminando a sua articulação. Proibido. Não é que seja proibido, mas não é aconselhável. A nossa musculatura não foi feita para isso. E se você passar 6, 8 horas, às vezes, mascando chiclete, ruminando, é lógico que essa sua musculatura vai sofrer alterações. O bruxismo tem uma idade correta ou não? Independe de idade? Independe de idade, mas ele acomete normalmente as pessoas numa idade profissional ativa. Por quê? É no momento onde você tem, às vezes, as maiores provocações de estresse. Entendi. E qual seria o tratamento ou quais são os tratamentos? Difícil, porque se a gente está falando em estresse, a maior causa dele sendo esse estresse, para você poder combatê-lo, teríamos que combater o estresse. E nos dias de hoje é praticamente impossível, né? Você não ter momentos, não vou nem dizer uma vida, mas momentos de estresse. Trânsito, familiar, emprego, tudo aquilo que possa estar provocando alguma coisa que te desarranje harmonicamente. Doutor, a gente ouve muito falar em flúor. Sim. Existem, cada dia, toda a concepção ligada à odontologia é como a tecnologia. Todos os dias tem novidades dentro do mercado, né? O flúor é uma delas, que é o maior combate contra a cárie.
A cárie ainda é uma grande preocupação da higiene bucal? Com certeza. De todos os problemas na cavidade oral, a cárie ainda é o que mais acomete a estrutura dentária. Sim. Né? O flúor sempre já de anos vem sendo preconizado como sendo um elemento facilitador da resistência dentária, né? Por causa da reação que ele provoca com a própria estrutura. Mas eu diria para você que hoje o mais importante mesmo é a asepsia e a higiene provocada. Agora, tem algumas coisas, Gil, me permite tentar inverter alguma situação, mas eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que hoje a odontologia vive um momento particular muito especial. Sim. Porque todos esses danos que nós estamos falando e que é de conhecimento do público, já são de uma certa forma conhecidos. Mas eu acho que hoje o mais importante para a nossa estrutura bucal é exatamente o sorriso. É esse sorriso que faz o ser humano ser lindo, é esse sorriso que faz o ser humano ter a conquista do seu eu, a conquista da sua personalidade, a conquista na sociedade. E hoje não se fala em odontologia se não se pensar na estética e no sorriso. Essa é a evolução odontológica, é isso que nós estamos caminhando. Todos os problemas merecem atenção, sim, merecem ser cuidados, sim. Mas hoje o grande diferencial das pessoas estará exatamente na conquista do seu eu, na conquista do seu espaço na sociedade. E o sorriso hoje é indiscutível, é inegável a necessidade dele para essa satisfação. E é daí que a odontologia hoje, ao meu entender, sim, contribui enormemente para esse avanço da sociedade, para esse momento que a sociedade atravessa de crescimento dentro desse eu que ele tanto procura. Porque, afinal de contas, dizem, e é escrito, e é científico isso, o ego é uma das maiores ciências humanas que prospera para o seu próprio sucesso, né? Estar com o ego, receber um elogio. A gente sempre fala que o sorriso é um cartão postal, né? E eu concordo em número, gênero e grau com o senhor, porque é a entrada de tudo, até do olhar, a boca. Com certeza, né? Com certeza. Quais são as dicas que o senhor daria para as pessoas terem uma higiene bucal assim, bem bacana, mesmo com essa vida corrida, com esse estresse que a gente tem no dia a dia? Quais são as suas dicas, doutor Cuginotti? Os cuidados são os sempre praticados. Eu quero fazer uma perguntinha que foge um pouco da nossa pauta. São sempre os comuns, que é a escovação, o uso do fio dental, não é? Você consumir alimentos não muito gordurosos, você consumir alimentos não muito farináceos, né, que vão acabar desenvolvendo. Isso é de fundamental. Agora, no dia a dia hoje, e diante dessa correria, desse estresse que a vida nos leva, e que, como você mesmo falou, que a gente acaba comendo em restaurante, passando para lá, para cá, eu aconselharia você que nos assiste a ter, no mínimo, um fio dental dentro da sua bolsa, do seu bolso, e você uma pequena escova de dente, uma mini pastinha dental. Eu acho que a mini escova, a mini pasta, isso tudo é fundamental, mas hoje, principalmente para o homem, é mais difícil de estar carregando. Sim. A mulher ainda tem bolsa, que facilita, mas o homem não. Mas um fio dental cabe em qualquer bolsozinho, porque o cara leva caixa de fósforo. Mas eu vou dar uma dica que meio cultural, eu concordo, eu tenho certeza que o senhor vai estar lá embaixo. Nos países desenvolvidos, vamos pegar o Canadá, por exemplo, que eu acho um exemplo de tudo. Você não se ouve falar mal do Canadá. Aliás, é um dos países que mais prosperam para o lado do cooperativismo, que a gente infelizmente não vai ter tempo para falar, mas o doutor Cuginotti vai voltar aqui para falar sobre a Uniodonto. Lá nos grandes restaurantes, e eu acho isso muito bacana, você tem à disposição por mesa, qualquer conta numa boa churrascaria em São José do Rio Preto, por pessoa fica em R$40, R$45. Correto? Sim. Não custa você, empresário, investir no seu próprio cliente, em ter sim nesse banheiro uma escova descartável,
que em grande quantidade é muito barato. Com certeza. Ou um pedaço de fio dental, né? Ou qualquer antisséptico, para que você vá, faça sua reunião e saia dali sorrindo bacana, né? Porque às vezes, infelizmente, foi o que o Dr. Cuginotti disse. O mundo moderno impede até de você, principalmente nós homens, a ter uma bolsa onde você leva um kit, que é diferente das mulheres, né? Com certeza. Então fica aí a dica, eu acho que o senhor Eu acho embaixo. que, e hoje assina embaixo, e hoje se você se atentar nos grandes restaurantes, nos grandes locais públicos de alimentação, já se encontra essa prática. Você já encontra lá um dispositivo com fio dental descartável e um dispositivo com um higienizador bucal também descartável. Bom, mas a minha dica é, está o site da Uniodonto no ar. Tudo que a gente falou, lá tem centenas de profissionais que podem te dar todo o teu esclarecimento. Se você é conveniado, procure o seu dentista pelo convênio da Uniodonto. Se você não entra em contato com a gente, é tudo tão muito barato e tão eficaz, né? São detalhes que você fica atento a partir do momento que, infelizmente, acontece com você. Então tá aqui, ó, a gente acabou de falar com o Dr. José Carlos Cuginotti, presidente da Uniodonto, um dos mestres na área da odontologia, comanda com muito sucesso a Uniodonto, uma empresa cooperativada, né, de grandes profissionais na área da odontologia. Você conveniado da Uniodonto, vá falar com o seu dentista, né, para saber sobre essa higienização oral. E você que não é conveniado, venha fazer parte desse convênio, que eu também faço parte. E é muito bom. A gente paga pouquinho e mantém a saúde da boca bem legal, não é? Principalmente, Com vou sorriso. voltar a insistir, um sorriso lindo e maravilhoso que fará igual o meu, o seu exemplo. Sucesso. Igual o seu, por exemplo. O meu sorriso é o meu odonto, viu, gente? Ó, Dr. Cuginotti, muito obrigado. Fiquei muito feliz em tê-lo aqui no programa de Cara com Dil. Nós é que agradecemos a oportunidade e estaremos sempre à disposição que se fizer necessário. E você, sempre obrigado, porque afinal de contas você é sinal de prestígio para nós aqui no programa de Cara com Dil, no canal 15. A gente se vê durante toda a semana. Também assista no site www.decaracondil.com. Muito obrigado, valeu e a gente se vê. Até lá.